baixo, mas na verdade saí de Cotia, na temida, na tão parada Raposo Tavares, né? E agora pior ainda, com muita água. Mas graças a Deus chegamos no escritório, tudo em paz. E quero deixar a dica para os trabalhadores, né, Mauro? Aqui ficar em casa é uma prudência, mas é bom ligar para o patrão, passar um e-mail, passar um zap justificando, né? Porque é claro que a notícia é notória, né? De conhecimento público, mas para não ter problema aí com o dia, para que seja atestado, abonado o dia. Isso é sempre muito importante, né? Então eu tenho esse cuidado com o meu amigo trabalhador. E de um mais a mais não tem jeito, é o mundo inteiro que passa por essa tormenta aí, né? Sim. Mas é isso. Agora, antes de falar com a Sônia a respeito desse tema, quero render aqui umas palavras a ela. A Sônia, fico feliz de vê-la trabalhando com sustentabilidade. Sustentabilidade é meio ambiente, é disso que estamos falando, né? É vida, é empregabilidade, é produtividade, é educação, sustentabilidade, é tudo. Eu conheço a Sônia há mais de 30 anos e fico feliz em vê-la transitando nesse tema. A Sônia, que começou fazendo rádio, jornalista, radialista, é uma das precursoras da Alfa FM, foi uma das precursoras também, trabalhamos juntos nesse momento, na Rádio Antena 1 lá. Então, queria render essas palavras a você neste momento em que você vai falar de sustentabilidade, que é o assunto que está na ordem do dia mundial, e a gente está falando de fenômenos climáticos e tal. O que isso tudo que a gente está vivendo hoje na cidade de São Paulo tem a ver com essa questão da sustentabilidade? Muito bom, Mauro. Primeiro, obrigada pelas palavras. É muito especial estar aqui, né? Acho que rádio é fascinante. A gente se comunica pela voz, agora pela imagem também, mas a gente, eu acho que ainda é o veículo mais companheiro das pessoas. Então, estar contigo aqui é muito especial. Muito obrigada. Pois é, né? A gente amanheceu hoje todo mundo muito apreensivo, né? Meu pai me ligou 2 vezes, não sai de casa, não vai para lugar nenhum. Então, eu acho que é óbvio que tem as condições meteorológicas e pode ser olhado, mas eu acho que a gente está olhando para uma questão climática irrefutável, né? A gente vai conversar aí ao longo do programa, mas, de qualquer forma, quando a gente vê que o Davos, esse ano, o Fórum Econômico Mundial, elencou como seus principais riscos para a próxima década, ouvindo mais de 800 formadores de opinião no mundo, dos 5 principais riscos, os 5 são ambientais. E o primeiro são mudanças climáticas extremas, que é disso que a gente está falando hoje também e ao redor do mundo, né? Então, eu acho que a gente chega num momento em que essa agenda não é mais a agenda do será que é, né? É como a gente vai fazer realmente as questões econômicas incorporarem os riscos sociais, os riscos ambientais, os riscos de governança corporativa, para que a gente possa fazer essa transição para uma economia que, de fato, já se estabelece aqui como absolutamente fundamental, né? Muito bem, já a gente vai entrar neste tema sobre sustentabilidade e os governos e as empresas em relação a tudo isso, né? Passando aqui por um tema que é o seguinte: na mensagem encaminhada ao Congresso Nacional na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro cita como prioridades para a pauta do Legislativo a reforma tributária, o Pacto Federativo, a PEC emergencial, a privatização da Eletrobras, a diminuição dos fundos criados por lei e a autonomia do Banco Central. Bolsonaro destacou a aprovação da reforma da Previdência no ano passado como exemplo de que há um, entre aspas, entrosamento entre os poderes em prol do Brasil, fecha aspas. Deputado Tadeu, de fato, entre os poderes, aliás, vamos pegar aqui a Câmara dos Deputados, na semana passada, se debruçou sobre o tema do coronavírus, como é que os brasileiros seriam trazidos lá da China. Então, sai o coronavírus e entra o parasita, que o ministro Guedes falou. Exato. Fazendo um retrospecto do ano de 2019, nós que estamos lá na Câmara dos Deputados, os 503 deputados, nós, felizmente, aprovamos a reforma da Previdência. Eu tenho aqui ao meu lado, eu tenho até uma responsabilidade no que eu vou falar, que ao meu lado aqui está o senador Zé Aníbal, que é economista. Mas a gente sabe muito bem que o Brasil estava numa situação financeira muito difícil. E a aprovação da Previdência era realmente algo que deveria ser feito com toda a responsabilidade, porque senão os números não fechariam lá na frente, isso não tenha dúvida nenhuma. Passada a reforma da Previdência, esse ano nós vamos abrir o ano com a responsabilidade de aprovar também uma reforma tributária,
que temos duas PECs, inclusive, tramitando, uma pela Câmara, que é a PEC 45, que tem uma comissão especial, e, se eu não me engano, a PEC 100, que está no Senado. A simplificação da forma de se tributar no Brasil, ela precisa ser feita. Até para você desonerar algumas empresas que gastam muito, em especial nessa questão do ICMS, que cada estado tem sua legislação, e isso desonera muito as empresas. Facilita o combate à sonegação, né? Temos a possibilidade de um aumento de arrecadação, e então está aí a importância da reforma tributária. Eu, particularmente, a minha tendência é apoiar a PEC 45, porque ela faz a unificação de 5 impostos, e essa simplificação ela é muito bem-vinda. Aí nós temos aqui pela pauta também para destacar a reforma administrativa, ou PEC emergencial, que o ministro Paulo Guedes deve estar apresentando em algum tempo ainda, né, que é justamente evitar... Esta semana. Provavelmente, né? Estamos aguardando... Ou subiu no telhado depois das palavras do ministro Guedes? O ministro Paulo Guedes ele foi muito feliz quando ele tratou os funcionários públicos de parasitas. Nós sabemos que existem os maus funcionários, mas também sabemos que todo serviço público, eu venho do serviço público, tem o seu sistema de depuração. Então é mais fácil provocar o sistema de depuração do que taxar todos os servidores de parasitas, né? Então eu não concordo com isso. Eu acredito que ele deve se retratar em algum momento, porque as palavras realmente elas ofenderam as pessoas que trabalham, né? E nós temos uma diversidade muito grande de funcionários públicos, né? É claro que nós tivemos cargos políticos, né? Penduricalhos políticos, gente que ganhou sem nunca trabalhar. Isso precisa ser combatido, mas isso já vem sendo feito. Ano passado num decreto foram quase 27 mil cargos que foram extintos. E isso que tem que ser, essa é a forma de depuração correta. E aí você vai baixando o gasto do governo com a folha de pagamento e vai chegando próximo de um ajuste fiscal ideal, que é o que precisa, que é o que se pretende com essa PEC emergencial, né? Que ele é reforma administrativa. E aí nós temos outras pautas aí, que é a extinção de fundos, tem a privatização da Eletrobras, né? E tem alguns outros itens também, os próprios Correios que falam em privatizar. E realmente eu sou favorável do Estado pequeno, do Estado que não interfira na economia, ele apenas vá ditando algumas regras, né, mas sem atrapalhar a concorrência. Nós precisamos estimular isso no Brasil, porque é isso que faz os preços abaixar, essa competitividade. Quem ganha o empresário, ganha muito mais ainda a população, que vai ter acesso a preços mais baixos dos produtos, e é isso que pretende o ministro Paulo Guedes. E qual é a disposição do PSL em relação a esses temas todos, uma vez que o presidente Bolsonaro não é mais PSL? Sim, o PSL ele continua sendo o governo Bolsonaro, né? É um partido com ideias liberais mesmo, e deve apoiar 100%, como fez no ano 2019, deve apoiar 100% as ideias do governo, com uma ou outra exceção provavelmente, mas eu acredito que o PSL vai caminhar junto com o presidente Bolsonaro. Senador Aníbal, esse entrosamento entre os poderes em prol do Brasil, as palavras do presidente Jair Bolsonaro, como é que você vê esta fala? Olha, eu acho que a gente sempre tem que torcer pelo melhor. Eu torço para que esse governo, o lado executivo, né, o governo, o presidente, os ministros, tenham uma boa capacidade de interlocução com o Congresso. Eu queria expressão aqui. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, tem 34 anos. Ele acabou de votar 6 reformas, convocação extraordinária agora no mês de janeiro. Tem de tudo lá, previdência administrativa, tudo. O Rio Grande do Sul, embora seja um estado extremamente dinâmico, uma economia forte, economia privada, né, forte, é um estado quebrado há dezenas de anos. Paga salários do ano passado, vai pagar em junho desse ano uma parte. 13º de 2018 ainda está pagando em 2020. O Eduardo, ele fez o que ele fez em Pelotas, ele foi prefeito de Pelotas. Para fazer, Pelotas estava com uma dificuldade muito grande. Para fazer o que ele fez em Pelotas, ele de cara assumiu um compromisso que ele não era candidato à reeleição. Então ele chamou a Câmara Municipal, os líderes, conversou, dialogou e aprovou tudo que queria aprovar. E não foi candidato. Se eu não serei candidato, mas não vou impedir que o meu partido tenha candidato.
O partido dele teve candidato, ela ganhou a eleição. E, por sinal, vai muito bem a prefeita. Bom, agora ele fez a mesma coisa, chamou os deputados e disse, olha, eu não sou candidato. Agora nós temos um desafio, ou nós recuperamos o Rio Grande do Sul, começamos a fazer um trabalho de recuperação, ou o Rio Grande do Sul vai afundar. Não tem jeito. Ele, inclusive, segurou as privatizações para fazê-las apenas no momento em que ele já tivesse feito uma boa parte do dever de casa, das reformas, previdenciária, administrativa, enfim. E aí, para que esse dinheiro, resultado das privatizações, não fosse consumido em 1, 2 anos em pagamento de salários ou de benefícios indevidos, etc, etc. Ele está fazendo uma reforma extraordinária. E fazendo essa reforma com diálogo político. Fora da política não faz. Por que a ditadura não fez reforma da Previdência? Eles já sabiam do rombo que a Previdência estava criando. Porque não faz. Na democracia, quando é que se imaginou que o Rio Grande do Sul, em um ano, votaria tantas reformas? Houve resistência enorme. Inclusive o PSL votou com ele. Sim. Então, você aqui tem um desafio, um bom desafio. Fazer essas reformas. A administrativa tem que ser mandada, o ministro tem que fazer outro. O ministro da Educação Política, Econômica e Empresarial, no fundo, eu acho que ele pensa assim mesmo. Ele não foi, ele acabou falando o que ele pensa. Ele estava muito à vontade lá no público e tal. Isso é errado, rapaz. Você tem que inverter a questão. O setor público no Brasil funciona. Tem dificuldades, tem áreas menos eficientes, menos competitivas, no sentido de produção de resultados. Então, vamos trabalhar sobre isso, para que essas áreas sejam reduzidas, para que elas sejam melhoradas. Não parte do princípio de que a exceção é a regra. Se você faz isso, você desqualifica. O teu pensamento é o quê? Privatizar o Estado inteiro? Tornar tudo privatizado? Porque o privatizado vai fazer melhor, vai ter mais competência, vai isso, vai... Conversa. Educação, saúde, saneamento, eu acho que tem que entrar na privatização rápido. Não dá mais para suportar um país com tanta escassez de saneamento como o nosso. E você trouxe aqui no programa uma empresa que está fazendo saneamento, acho que em Piracicaba. E o resultado está sendo excelente, as pessoas podem pagar, e o saneamento da cidade está completo. Ainda com o deputado Coronel Tadeu, não são poucas as prioridades. Talvez o Congresso tenha que eleger, ou a Câmara tenha que eleger, as prioridades das prioridades num calendário mais curto este ano por conta das eleições municipais. Sem dúvida. E já se fala muito nos bastidores de realmente dar prioridade à reforma tributária, né? Essa precisa andar com extrema rapidez, e palavras do presidente Rodrigo Maia disse que até o mês de junho ela estaria finalizada, né? Então eu espero que isso realmente aconteça. Mas tem algumas coisas que vai ser difícil você fazer andar num ano eleitoral, onde os deputados retornam aí às suas bases, vão dar apoio aos seus candidatos, e muitos serão candidatos a prefeitos nas suas cidades. Então vai ficar realmente complicado você querer colocar 3, 4, 5 coisas e aí é capaz de não acontecer nada. Depois de tanto trabalho, você não conseguir realizar nada. Então, penso eu, né, e acredito que o presidente da casa, ele também é partidário disso, de realmente vamos definir o que é importante para esse ano. E o restante nós empurramos aí para 2020. Doutor, expectativa para o ano legislativo. Então, tudo começou com a reforma trabalhista aqui da minha área, né? Sobre a bandeira de que sem ela não teria mais empregos e tal. Agora, eu acho que o Brasil realmente vinha engessado, né? E as reformas são necessárias. Até a reforma em casa é complicado, né? Merece um período de transição. Mas eu acho que não tinha como esperar mais. O Brasil estava com uma camisa de força aí na área tributária, trabalhista, administrativa. E agora tem que aproveitar essa maré, né? Para realmente colocar o Brasil aí no eixo. E com relação a empregos, não adianta só, no meu modo de ver, só reforma trabalhista se não falarmos em reforma tributária, porque o que atrapalha muito o empresariado é a carga tributária. Então, eu acho que o começo foi a reforma trabalhista e agora, indispensavelmente, as outras reformas, para que o Brasil possa realmente deixar aquele marasmo, né?
Sônia, de tudo isso aqui, o que é que dá para amarrar com a agenda ambiental, a agenda de sustentabilidade? É isso que o Congresso tem que olhar, tem que se debruçar. O que a gente consegue casar aqui, e dentro da minha área de conforto, de expertise, é quando a gente fala das questões que estão mudando dentro do mundo dos negócios, né? Quer dizer, a gente tem uma nova ordem mundial aí dos investidores pressionando para essa agenda, e a gente viu isso muito claramente, como eu falei rapidamente antes, no Fórum Econômico Mundial de Davos, né? Há muitos anos Davos já vem trazendo as questões sociais, não só ambientais, hein? Sociais, ambientais, dentro dos seus riscos, e esse ano, pela primeira vez na história de Davos, a gente tem nos riscos para a próxima década, os primeiros 5 em termos de probabilidade são ambientais. E de 5, em termos de impacto, 3 são ambientais. Então, quer dizer, o que a gente trabalha na área de sustentabilidade é para mostrar que a gente não tem mundos paralelos, né? Então, eu estou aqui no mundo econômico, aqui eu estou trabalhando no meio ambiente, não existe isso, né? E hoje, finalmente, a gente, com Davos, com a carta de Larry Fink é o CEO mundial da BlackRock é a maior gestora de recursos do mundo. Todo ano ele faz uma carta para os CEOs das empresas investidas para dar alguma mensagem. Eu venho fazendo ano a ano. Este ano, a mensagem do Larry Fink foi que sustentabilidade será a base de investimentos da BlackRock. Então, o que a gente diz é que, finalmente, esses mundos começam a convergir do ponto de vista prático, porque do ponto de vista teórico a gente trabalha nisso há 20 anos, pelo menos, para uma nova ordem de negócio. Isso, obviamente, no setor governamental, isso impacta, obviamente, em cada país, como que os países estão se organizando, né? Quando a gente chega na lógica de países de financiamento, né? Eu tenho uma frase que eu uso muito, que cada vez mais, e talvez já até tenha chegado esse momento, a sustentabilidade não é mais um diferencial competitivo. Isso é bom que tenha, isso chama a atenção do meu investimento. Não, é uma condição para investir. E a gente já vê isso, seja em exportações, seja em você, no ponto de vista das empresas, por exemplo, você ser elegível a fazer parte de índice ou receber uma alocação de capital maior, né? Então, o que eu acho que, assim, é desafiador porque é uma agenda nova, digamos assim, né? Quer dizer, a gente vem vivendo mudanças no âmbito ambiental, no âmbito social, nos últimos anos que a gente nunca viu. Então, como é que a gente casa essas questões com o econômico, né? Nesse sentido, no ano passado, o Brasil ficou em 4º lugar no mundo em recebimento de investimento estrangeiro, atrás dos Estados Unidos, da China e Singapura, segundo dados da ONU. Esse montante chegou a 75 bilhões de dólares e, se você acha muito dinheiro, pois esse valor teria sido muito maior se o Brasil tivesse dado maior importância à sustentabilidade. Segundo especialistas, o mercado europeu tem 70 trilhões de dólares à disposição de empresas e governos comprometidos com a agenda ambiental. Sônia, o ministro Paulo Guedes levou digamos, um pito lá em Davos do sistema do capital para que isso tudo entre na agenda brasileira. Eu acho que quando a gente tem grandes eventos como Davos, como as conferências das Nações Unidas no fim do ano, eles são muito importantes porque eles dão vitrine para tudo isso, né? São movimentos que, obviamente, não acontecem do dia para a noite, já estão na ordem do dia. Mas quando você chega em Davos e vê a lógica de Davos, o foco do fórum foi stakeholders para um mundo coeso e sustentável, né? Quer dizer, estava no nome de Davos. Então, sem dúvida, o que são stakeholders? Stakeholders, e isso é voltado para o mercado. São todos os públicos de relacionamento, né? Porque a gente tem uma questão, e isso, por exemplo, Larry Fink trouxe muito isso, os acionistas sempre foram os públicos principais das empresas, e tem que continuar a ser uma empresa para dar lucro. Só que o que se percebeu nos últimos anos, e é nosso desafio nessa área, é que não é só o acionista. É o funcionário, é o fornecedor, é a comunidade onde você está inserido, é o governo, é a imprensa. Então, todos esses públicos a gente chama de stakeholders, né? E aí foi que Davos teve esse foco, stakeholders para um mundo coeso e sustentável. Então, sem dúvida, houve uma pressão para todo mundo ali. Para quem já está nessa agenda, foi motivo de comemoração. Comemoramos muito que Davos pudesse dar esse apoio para esta agenda e que tivesse efetivamente ações práticas, né? Porque o que a gente precisa é praticidade, é concretude, é rapidez, né? Bom, o Brasil, como eu disse aqui, no ano passado ficou em 4º lugar em investimento estrangeiro, 75 bilhões de dólares, mas o mercado europeu tem 70 trilhões de dólares à disposição. Como é que esse dinheiro pode vir para o Brasil? Parte desse dinheiro, claro.
Então, isso se coloca por uma agenda consistente, uma agenda consequente. Investidor não gosta de surpresas, né? Então, o investidor, e principalmente quando a gente fala de grandes fundos de pensão, investidores institucionais, que tem que ter esse recurso rendendo no longo prazo, você precisa de regras claras e regras previsíveis, né? O Brasil, e aí falando de novo no meu ponto de conforto, que é o mercado de capitais, que são as empresas, sempre se destacou muito positivamente. As empresas brasileiras, elas têm uma agenda de ponta, elas são dedicadas. O regulador brasileiro, a CVM, tem assento numa iniciativa mundial da IOSCO. A IOSCO reúne todas as CVMs do mundo. A nossa CVM está lá num grupo que trabalha com a economia verde, né? Então, o Brasil, ele se destaca nisso tudo. E eu acho que, assim, é continuar nessa agenda e cada vez mais mostrar para o investidor o quanto a gente entende que isso são mudanças estruturais, né? A gente tem que passar por novos produtos, novos serviços, novas legislações, novas regulações. E tem muito dinheiro. Eu sou vice-presidente dessa organização que você falou, o CDP, que tem sede em Londres. O CDP hoje congrega 525 investidores com 94 trilhões de dólares sob gestão. E essa turma toda está dizendo, eu estou olhando para a sua empresa, as práticas e as políticas da sua empresa, se estão considerando as questões ESG, que a gente chama, né? Environmental, meio e governança, para investir em você. Então, eu acho que a gente tem que manter a agenda, avançar o quanto antes e ter regras muito claras para o investidor ter conforto. Até que ponto a questão ideológica atrapalha tudo isso? Eu acho que questões ideológicas sempre permeiam, né? É do ser humano, né? Então, acho que a gente tem que sempre ter clareza delas e poder entender em que momento que elas se tornam prejudiciais a um avanço genuíno dessa agenda. Porque o que a gente costuma dizer assim, ninguém é contra essa agenda. Isso assim, é contra preservar o meio ambiente, é contra respeitar os direitos humanos? De forma nenhuma, né? Ninguém é contra essa agenda. Agora, você tem que ter realmente uma lógica genuína nessa agenda. Se as questões ideológicas permearem, você vai provavelmente se desviar do seu caminho. E o que vai acontecer? A gente vai se atrasar. O que a gente não tem na agenda da sustentabilidade é tempo a perder. Todo ano a gente tem uma conferência mundial da ONU, que são as famosas COPs, para a gente prever o que vai acontecer para frente. Este ano é o ano da revisão das metas que assumimos em 2015. Em 2015, na COP de Paris, fomos assumidos, os países iam a cada 5 anos rever as suas metas de emissões de gás de efeito estufa, porque o desafio cada vez é maior. Então, este ano é um ano importante para isso. Então, as questões ideológicas, eu acho que a gente, como mundo, sem querer ser muito poética, mas essa agenda passa por isso, elas têm que ficar em segundo plano, porque não tem tempo a perder. Deputado Coronel Tadeu, o que é que muda após Davos na agenda ambiental brasileira e a Europa condicionando os investimentos, as empresas lá condicionando os investimentos a esse olhar mais próximo, aliás, atitudes, né, em relação à sustentabilidade? Eu queria destacar que a própria matéria fala que o Brasil é o 4º país do mundo em investimentos, atrás de Estados Unidos, China e Singapura. Não sei se nós conseguiríamos tão facilmente alcançar a 3ª posição, mas é elogiável que o Brasil seja alvo de investimentos e como até você fez uma pergunta, como é que fica a questão ideológica, né? Poucos sabem disso, mas o grupo BlackRock, ele tem dentro da sua constituição, né, uma questão ideológica muito forte. É só observar que George Soros está ali dentro. Então, é muito preocupante você ficar refém de tanto investimento e investimento que vem de um segmento ideológico onde o Brasil não pode mais retroceder de jeito nenhum. A minha colocação é dizer o seguinte, nós conseguimos eliminar o PT e toda a sua bandalheira nessas eleições de 2018. Será que é viável para o nosso país agora abrir investimentos que nós sabidamente sabemos que vêm da esquerda e que vêm de questões ideológicas? A sustentabilidade ela precisa realmente estar na cabeça de todo governante, de todo homem público, de todo político desse país. Mas é prioridade também estabelecer limites para isso. Porque, de repente, as exigências que vêm com esse dinheiro não nos interessam nesse momento. Quero lembrar que o Brasil é o país que mais preserva o seu meio ambiente no mundo. Ele é o primeiro, não é segundo, não é terceiro e não é quarto. A nossa legislação ambiental ela é extremamente segura, ela é extremamente responsável. Quem sabe o Brasil possa não ter meios suficientes
para fazer tanta fiscalização que é necessário. Aí é uma questão de infraestrutura do próprio governo, mas não que o governo não faça. Mas permitir que o dinheiro venha para cá a troco de barganha, isso é inadmissível. Isso eu sou radicalmente contra. O dinheiro sempre é muito bem-vindo. Nós precisamos investir em diversos setores. E aí eu destaco o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que vem fazendo um belíssimo trabalho sem contrapor com outro brilhante ministro, Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Ambos estão trabalhando de forma coordenada, fazendo concessões, injetando cada vez mais dinheiro na infraestrutura do país, né? Fazendo com que as ligações em termos de ferrovias, rodovias e portos avancem muito, e estão avançando mesmo. Está aí a nossa ferrovia Norte-Sul a todo vapor andando, as privatizações no porto, e em especial no Porto de Santos, que era um antro de corrupção, hoje, depois de muitos anos, gerando lucro. Sem ferir em nenhum momento a questão ambiental, sem ferir em nenhum momento a sustentabilidade. Então, qualquer coisa que venha se falar em ideologia e querer misturar com crescimento econômico, eu já cresço aqui as minhas orelhas, presto muita atenção realmente, porque ser refém dessa ala esquerda do mundo, aí falando da esquerda globalizada, aí eu realmente vou discordar. Senador Aníbal, como é que deve ser tratada essa questão daquilo que se exige com o dinheiro que vem, como disse o deputado Coronel Tadeu, como é que deve ser tratada essa negociação? Dinheiro é dinheiro, né? O que eu fico pensando aqui é o seguinte: é possível construir umas agendas globais diante dos desafios que nós temos? É possível uma agenda para controlar armas nucleares? É possível olhar a agenda ambiental sem esquerda ou direita? Hoje parece que a agenda global sobre armas nucleares está difícil, não é? E ela é urgente. Esse poder destrutivo dessas armas. Quando esse Trump, agora há pouco, disse que já tinha 52 alvos no Irã, para serem bombardeados se o Irã reagisse à morte daquele general, os chefes das armas americanas foram fazer entrevista coletiva com ele, do lado dele. Como diz, calma aí, cara, você está ameaçando, se nós bombardearmos 52 áreas do Irã, é guerra. E aí você pode desencadear uma situação incontrolável. Ficaram lá postados do lado dele, e ele lendo lá, né? Teve até um embaixador brasileiro que registrou isso. Nunca tinha visto um presidente dos Estados Unidos atrasar meia hora a entrevista, e quando chega com os 4 chefes militares ali, pareciam aqueles soldados do Palácio da Rainha da Inglaterra, que não mexe nem a sobrancelha, né? Mas ali, como que dizendo, lê o que está aí. Aí já foi um discurso apaziguador e tal. Mas, de qualquer maneira, não está fácil. Ele andou rompendo coisas com o próprio Irã, enfim. Mas na questão ambiental, eu acho que é possível uma agenda global. E nós estamos caminhando para isso. E ao contrário do coronel, eu não estou muito preocupado se vem daqui ou dali. A soberania do Brasil está garantida por nós, pelo Brasil inteiro, pela nossa legislação. Não permitir que venham empresas aqui e falem, você faz assim, faz assim. Não. O que há aqui é um desejo, o princípio que eu parto é esse, de que a gente construa uma agenda global, e nisso envolve também a questão, a decisão de investimento, e é óbvio que essa decisão de investimento contempla essa questão também. Você vê hoje em países ricos, países da Europa, carne ou determinados produtos produzidos com energia renovável. Isso tem um valor adicional. O consumidor diz, eu vou nesse aqui que é com energia renovável. Não é? Isso tem um poder, os consumidores, de interagir nessa matéria. Estão preocupados. E eles sabem que isso não é só um problema nosso, é deles também. Estavam lá as ruas de Londres alagadas, estão lá alagadas. Tem problema de toda a natureza. Eles têm que fazer, essas reuniões do COP são fundamentais para você avaliar quem fez o dever de casa e quem não fez o dever de casa. Tornar esse debate mais transparente. Então, eu acho que é necessário que se tenha essa agenda. O Brasil tem que almejar continuar sendo um bom receptáculo, né? Receptor de investimentos.
O Brasil tem muita coisa a fazer, muita. Tem que fazer de infraestrutura, o país é enorme, enfim, tem que fazer de saneamento, né, educação. Eu fico pensando hoje que me atormenta mais a educação no Brasil são os 11 milhões de brasileiros de 15 a 29 anos que nem trabalham nem estudam. Esse é o maior desafio que nós temos em matéria de educação. Como é que eles vão entrar nessa... Hein? O neném. O neném. Como é que eles vão entrar nessa quarta revolução que está aí? Quem não souber operar, quem não souber desenvolver um programa, quem não souber, enfim, se integrar nesse... Nós já temos demanda reprimida aqui no Brasil. Excelentes quadros nossos na área estão indo para fora. Os alemães, o Canadá, os ingleses estão levando. E temos uma demanda reprimida enorme já. O que acontece? O sujeito não encontra esse serviço aqui, ele contrata no Chile, que por sinal hoje é um país que tem um bom setor, um setor bem estruturado de TI. Ele contrata em outro lugar. Ele não cria emprego aqui. E você vê os nossos jovens ali na Anhanha de Melo, 3 da tarde, tem grupo de 5, de 10 ali batendo papo, sem ter o que fazer. Então, o Brasil tinha que pensar alto, né? Essa é uma matéria que eu acho que o Brasil tinha que pensar alto. E pior que nós temos os meios para isso. Tem os recursos do Sistema S, tem os profissionais que são capazes de dar formação a essa gente, e a gente não faz. Disputa daqui, disputa o poder do grampeador, disputa a chave da porta, vai ser estadual, municipal, federal, quem é que vai controlar? Esse país precisa se soltar e buscar convergências. Eu acho que o Brasil está num momento, é um contrassenso diante das polarizações. Os contrassensos às vezes são disruptivos, né, que ajudam a pensar de uma maneira diferente. Por que não convergir em certos pontos? Uma agenda comum. Acho que tem esse ponto de sustentabilidade, dá para fazer agenda comum. Essa questão de combate à pobreza e à desigualdade que se acentua cada vez mais tem que dar origem a uma agenda comum. Você não vai perguntar isso para um desembargador de São Paulo, né? Eu vi a lista, tem dezenas, centenas que ganham mais de 100 mil reais por mês. Mais de 100 mil reais por mês. Não existe, tem um que ganha 150. Esse não vai querer participar dessa agenda. O Brasil tem que se mexer. Está se mexendo. Eu acho que esse tensionamento, ele é bom, porque o tensionamento às vezes pode ser criativo, ele não pode ser neutralizante. Né? O jogo de soma zero. Estácio, sua avaliação. Olha, bom, por tudo que eu ouvi aqui, concordo com todos, né? Porque realmente o mundo é de todos, né? E a sustentabilidade é um compromisso que deve ser de qualquer país, independentemente da ideologia, do governo. E com relação aos trabalhadores também, eu vejo até, claro, e que até em convenções coletivas de trabalho já começa a ter essa preocupação com algumas questões ligadas à sustentabilidade, né? Até uso de plástico e tal. Mas é isso, eu acho que temos que caminhar para frente e cuidar da nossa casa, porque é aqui que a gente vive e o mundo é de todos, né? Apontado como chefe do chamado Escritório do Crime, o ex-capitão do BOPE, Adriano Nóbrega, conhecido como Capitão Adriano, morreu ontem em confronto com policiais na Bahia. O advogado do miliciano disse que ele temia ser alvo de uma queima de arquivo. Ele era suspeito de participar do suposto esquema de rachadinha de Fabrício Queiroz no gabinete de Flávio Bolsonaro e de envolvimento no assassinato de Marielle Franco em março de 2018. Marielle Franco e Anderson Gomes, né? Em março de 2018. Deputado Coronel Tadeu, a Polícia do Rio quer uma apuração rigorosa em relação a isso tudo, para saber se de fato houve confronto nesse episódio. Parece que houve o confronto, né? Se não me engano, na semana passada, semana retrasada, já havia tido um confronto também com a polícia da Bahia. Eu digo pra você, mano, é o seguinte, já vai tarde, viu? Porque um capitão chefe de milícia no Rio, ou devia estar morto ou estar preso, das duas uma. E ele escolheu o destino dele. Eu não tenho dó de bandido, de jeito nenhum. Não quero saber se ele era um fardado ou não, mas esse com certeza desonra a farda. Deve ter feito o mesmo caminho que eu percorri na minha carreira. Saiu da academia, dos bancos escolares, foi trabalhar e se tornou um bandido. Uma pena, né? E não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Aí na sequência tem aí a questão de ser suspeito de participar de um suposto
esquema, né? Então, eu vou preferir aguardar essas apurações. O Ministério Público está em cima, né? Se fala muito desse Queiroz, mas ninguém consegue ainda dizer exatamente o que foi que ele fez, né? Até acho, por que tanta lentidão em solucionar um caso como esse? Será que a Receita Federal não tem mecanismos para saber exatamente o que está acontecendo nesse caso? Porque essa verdade precisaria aparecer o quanto antes, né? Até aparecer a verdade mesmo, todo mundo é inocente. Eu só vou considerar alguém culpado realmente na hora que nós tivermos provas cabais. Mas em relação a esse capitão, que digo para você novamente, já foi tarde. Senador Aníbal, sua avaliação sobre esse caso da morte do capitão. Olha aqui, eu acho que tem que apurar mesmo, não é? O vereador que era dono da casa dele, da casa onde ele estava, né? Disse que nunca viu falar dele. Não sabe quem é. Essa história é uma piada contada desse jeito. Os maiores interessados aí são a Polícia Civil da Bahia, que coordenou a operação, né? Na qual ele foi morto. Diz que ainda levaram ele com vida, o pessoal lá do lugar do pronto-socorro disse, não, ele chegou morto aqui, com vida. Eu estou muito mal impressionado com essa história toda e compartilho aqui com o coronel dessa questão desse Queiroz. Pô, pega esse cara, põe ele, faz, a Receita Federal tem as informações, o Banco Central tem. Não é? Essa história toda está muito mal. Isso gera insegurança na sociedade e não melhora o ambiente político. Ao contrário. Nem aqui, nem lá fora. O cara começa as especulações. E especulação é sempre ruim, num caso como esse. Não é? Tem que esclarecer exatamente o que aconteceu. O advogado não é maluco, porque as tecnologias permitem recuperar eventualmente uma conversa dessa e dizer que o sujeito disse que estava com medo de morrer porque uma operação de queima de arquivo. Se ele era um arquivo a ser queimado, é porque ele era um arquivo que, naturalmente, tinha muita coisa para falar. Não é? Quanto ao merecimento que ele teve com essa situação da morte dele, precisa ver a folha corrida dele, mas, de qualquer maneira, ele parece que era o sujeito que tinha implicações graves desde muito tempo. Detalhe, foi condecorado pelo Flávio Bolsonaro. 2 vezes. Uma, inclusive, preso. Com a medalha do Tiradentes, o herói do nosso processo de independência. Bom, como que esclarece logo isso de uma vez? E, sobretudo, essa situação do Queiroz. Esse Queiroz, ele já prontou e bordou para todo lado. Atenção, a mulher e a mãe desse cidadão aqui, desse Adriano Nobre, que foi morto, trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro até novembro de 2018. Faz 1 ano e 2 meses. O que diz o operador do direito? Olha, é aplicar a lei, né? Como o capitão falou aqui, está o tão senador... difícil ouvir o Queiroz? Cadê ele, né? Como é que tá? E cadê o assassino da Marielle, né? Cadê? Essas são as perguntas. Mas aí a Polícia Civil Judiciária, daí a promotoria e aí a justiça para condenar quem tem a culpa, né? Agora, eu fico triste porque o BOPE, né? Ele era do BOPE, é o que me parece, né? Uma polícia tão... Unidade de elite. Né? Tão assim, vamos dizer, respeitada, né? Como nós temos a rota aqui em São Paulo. Cidadão dele, essa larga ficha corrida. Isso aí entristece e eu acho que é uma passagem negra, né, da nossa história aqui do Brasil recente. Mas é isso, eu acho que tem que aplicar a lei, fazer um inquérito policial robusto e denunciar quem tem os indícios de culpa e o juiz colocar na cadeia, né? Não tem outra solução. Gente, olha, perguntas do público do Gente que Fala. Sônia, a Carla de Osasco pergunta, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades para o chamado consciente? A compra de produtores locais. Prega, por exemplo, a compra de produtos locais, né? Não é isso? Eu acho que a gente tem que olhar, por exemplo, quando a gente fala em Europa, a gente já tem o consumidor sendo uma grande força para essa agenda, né?
Por quê? Porque eu acho que ele já tem uma série de questões sociais e econômicas resolvidas que outros países ainda estão nos seus desafios, assim como o Brasil. Então, hoje, quando você tem um produto normal, digamos assim, um produto que tem algumas variáveis de sustentabilidade, às vezes ele ainda é mais caro. E aí você tem que fechar a conta no final do mês, né? O consumidor tem que fechar a conta no final de mês. Então, a questão do consumo consciente, eu vejo da seguinte forma, e as pesquisas mostram isso. Os cidadãos já estão muito conscientes disso. De novo, é uma agenda que não tem ninguém que fala, não, eu vou fazer o contrário disso. Não. Só que aí você tem os desafios econômicos, principalmente, isso do ponto de vista do consumo. O que ela traz de comprar de produtor local é uma agenda mega positiva e eu acho que a gente tem que incentivar isso. A gente tem pequenos produtores, pequenos comerciantes em todos os lugares. Então, essa de você estimular o desenvolvimento local, comprar produtos do seu entorno é muito positiva. Mas eu acho que a gente tem desafios sociais e econômicos que muitas vezes se sobrepõem ao consumo consciente. Qual tem sido a posição, agora pergunta minha, a posição dos bancos brasileiros em relação ao tema da sustentabilidade? Eu tenho muita proximidade com esse assunto, tenho aí 21 anos em banco e em bolsa e fui head da Febraban desse tema por 3 anos. O sistema financeiro e os bancos são bastante avançados nessa temática e obviamente, perceberam rapidamente que são intermediários, tudo passa pelos bancos, em qualquer operação que você vai ter. Então, os bancos hoje, eles têm muito protagonismo. Não é de hoje que as áreas de crédito de bancos têm pessoas da área ambiental para crédito socioambiental. Então, assim, sem dúvida, a gente pode se orgulhar, isso eu te falo como quem está dentro dessa área, do protagonismo, do comprometimento. Agora, óbvio que a gente sempre tem desafios aí para você compor, por exemplo, a agenda de Green Bonds, Social Bonds, SDG Bonds, que a gente fala, poxa, mas não emite tanto no Brasil, como é que... Enfim, você tem desafios ainda a vencer, mas o que eu acho que é importante, esses desafios estão sendo enfrentados e há uma agenda propositiva do ponto de vista financeiro. Coronel Tadeu, Marcos de Pinheiros pergunta se o presidente Bolsonaro terá candidato a prefeito em São Paulo. Eu acredito que não. Mas o PSL sim. Analisando o ambiente político, está muito difícil o presidente Bolsonaro decidir apoiar alguém nessas eleições municipais, até porque ele saiu do PSL recentemente. Eu tive aqui na última, inclusive disse, apoiava até o próprio presidente Bolsonaro. Se ele estava desconfortável no partido, ele tem que sair mesmo, né? E às vezes muitos dos eleitores ficam cobrando por que os deputados não saem do PSL. Por um motivo muito simples, a lei não permite. Você assumir o mandato pelo PSL e o prazo para desincompatibilização é só na próxima janela partidária, que se dará em 2022. Então, avaliando, eu acredito que o presidente não deve apoiar nenhum candidato, ou se apoiar, vai ser um ou outro muito pontualmente em algum estado. Aqui em São Paulo, é pré-candidata a deputada federal Joyce Hasselmann, pelo PSL, e a convenção partidária que vai definir se ela será ou não a candidata efetiva realmente aqui na cidade de São Paulo. E o presidente não apoiaria a Joyce? Não, o histórico não permite isso de jeito nenhum. Houve muito atrito, não há a menor condição, a gente sabe muito bem disso, não há a menor condição. Todo eleitor é suficientemente inteligente para entender que as brigas que ocorreram inviabilizou qualquer possibilidade disso acontecer. Agora, é sempre bom, deputado, explicar para o público, muita gente faz confusão. O senhor destacou, o deputado não pode sair, o exemplo do PSL, e para o partido que o presidente criou. Que nem existe ainda. Só existe o projeto, está em fase de montagem, né? Porque perderia o mandato. É a questão da infidelidade partidária. Por que o presidente não perderia? Porque uma coisa é a eleição proporcional, outra coisa é a eleição majoritária. Exato. A eleição proporcional, ela envolve vereador, deputado estadual, deputado federal. E a eleição majoritária envolve os prefeitos, governadores, o presidente e os senadores. Esses podem se afastar do partido. Mas o Aliança pelo Brasil, ele não foi constituído, ele está em fase de constituição, está em fase de apoiamento ainda, que são 492 mil assinaturas de pessoas que não são filiadas a nenhum partido político, para depois protocolar no TSE e aguardar a conferência dessas 492 mil assinaturas para depois deferir um novo partido chamado Aliança pelo Brasil. Isso tudo demanda tempo. O ex-prefeito e ex-ministro Gilberto Kassab, ele fez o trabalho do Partido Social Democrata, PSD, num tempo recorde que durou 1 ano e 8 meses.
Foi até então na história, salvo alguma outra informação encontrada, mas foi o político que conseguiu viabilizar um partido num tempo recorde, 1 ano e 8 meses. Então, pensar para 2022, né, o partido do presidente que ele quer montar realmente esteja aí à disposição. Senador Aníbal Jaime, do Jardim Bonfilholi. Fundamentos da economia chilena estão sendo aplicados no Brasil pelo ministro Guedes? Olha, de algum modo sim, pelo menos ele tem externado muito essa ideia de que é necessário privatizar, não vai conseguir fazer o que está acontecendo no Chile, essa modelagem é do tempo do Pinochet. O Pinochet que fez capitalização pura na Previdência. E o resultado disso, em 92, uma jornalista no Chile me alertou para isso. Disse, vai ter um problema sério na Previdência chilena. O salário mínimo do Chile é o dobro do Brasil, em torno de R$2.000. E é um salário, digamos, razoável. Não é? Quer dizer, não é muito melhor que o Brasil, 50% a mais que o Brasil. Como o piso, está bem razoável. Agora, no Chile você não entra no hospital se não fizer um cheque. Tanto que os chilenos falam que o melhor hospital do mundo é São Paulo. Porque aqui você tem qualquer problema, você vai numa UPA, você vai no posto de saúde, você vai ter que ser atendido. Pode demorar, pode isso, aquilo, outro, mas vão fazer radiografia, vão te colocar lá gesso, você quebrar o braço, etc, etc. O Chile, ele foi a escola de Chicago, a escola do Guedes. Né? O Guedes foi colega de gente da escola de Chicago. Milton Friedman. Fazer a gestão, Milton Friedman que foi fazer a gestão econômica no Chile. O Chile hoje é um país que tem pujança em algumas áreas, é um país que tem um setor de tecnologia de informação muito bom e tal. Agora, aquela história daquele ministro que deu uma de Paulo Guedes, dizendo que quando as pessoas começaram a reclamar do aumento da tarifa do metrô, lá tem uma tarifa reduzida de 5 às 6 da manhã ou de 4 às 6 da manhã. Diz, bom, então acordem mais cedo e usem barata. Aquela brincadeira do cara foi uma bomba de Hiroshima. Né? Estamos até hoje no Chile com manifestações que não param, embora já tenham aprovado semana retrasada um novo imposto, e expressivo o imposto que eles aprovaram, que vai ser usado exclusivamente nas áreas sociais. Ou seja, vai ter que ver como é que complementa a renda desses aposentados que tiveram um tempo muito curto de contribuição relativamente. A reforma do Pinochet foi em 81, ele zerou tudo para trás a partir de 81. O cidadão que em 81 teve que aposentar em 2001, 20 anos depois, que não tinha mais condições de continuar trabalhando, 67, 68 anos, como é que ele fez? Num primeiro momento ele conseguiu, ali tinha tem 6 fundos que gestionam esses recursos, esses 10% que todo trabalhador chileno compulsoriamente tem que contribuir para a Previdência. Tem 6 fundos que gestionam isso aí. Pois bem, mas os fundos pagam de acordo com aquilo que o cidadão contribuiu, com algum rendimento. Esse mesmo com rendimento, com isso, com aquilo outro, o resultado para o aposentado está sendo progressivamente menor. E aí, isso não vai parar. O Chile quer uma mudança profunda, que indique um governo capaz de fazer políticas fortes na área de desigualdade, de combater as desigualdades, de combater a pobreza, de acessar a serviços públicos de saúde, de educação. No Chile, hoje, a questão da competitividade do ponto de vista de educação é crucial. Ou você tem ou você não tem. E o custo não é pequeno. Então, os jovens lá, eles querem poder estudar. Não só de 3 na família, 1 pode estudar, os outros 2 não. Todos os 3 têm que poder estudar. O Chile, num certo sentido, ele indica, é um país extraordinário, o Chile, eu vivi lá um tempo, ele indica uma agenda possível, né, se as coisas caminharem, ele pode indicar uma agenda possível para outros países, terem como referência, né, sem ter que passar por um processo tão doloroso como esse que eles estão passando. Doutor Estácio André de Vila Prudente, preocupado aqui. Qual será o futuro dos funcionários que estão entrando agora no mercado de trabalho? Dos funcionários públicos, possivelmente? Aqui está dos funcionários apenas? Bom, eles vão entrar... trabalhadores vão entrar com a lei trabalhista vigente. Eu acredito que tem até o novo carteira verde e amarela, né?
também que é uma forma do governo inserir jovens, no caso, né? Agora, a gente vai depender das novas reformas, né, Mauro? Não só da trabalhista que já está vigente, como também da administrativa e principalmente da tributária. Para o mercado privado abarcar, receber esse pessoal, os funcionários, vai ter que estar a economia realmente acelerada, as empresas com menos impostos para agasalhar todos esses novos trabalhadores aí da CLT. Você está com a palavra? Sua despedida, a palavra final. Bom, quero agradecer mais uma vez o convite a todos aqui da mesa, em especial você, sua produção, e colocar sempre à disposição aqui do Gente que Fala. Sônia Consiglio Favaretto, sua palavra final. Agradecer bastante, deixar uma mensagem final aí com o meu chapéu de pioneira da ONU, que a gente tem só 10 anos para chegar a 2030, que são a agenda do desenvolvimento sustentável, dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então a gente não tem tempo a perder nessa agenda e não deve nem ter preconceito nem ideologia. Zé Aníbal. Gostei do programa. Espero que o Distrito Público tenha gostado também. Deputado Coronel Tadeu, palavra final. Eu também gostei muito do programa, não conhecia a Sônia, aprendi algumas coisas sobre sustentabilidade, o Estácio também, muito prazer em conhecê-lo, e o nosso grande senador aqui, obrigado também pelo debate, parabéns a todos e a você, Mauro, que conduz esse bate-papo tão bom para o nosso público. Muito obrigado. Gente, o agradecimento em nome da equipe do Gente que Fala, o senador deputado José Aníbal do PSDB, o advogado doutor Estácio Ayrton Moraes, a Sônia Consiglio Favaretto, da CDP Latinoamérica, e o deputado federal Coronel Tadeu, do PSL. Na mesa de som, o Neildo Neres, a chefia técnica da Rádio Trianon por conta do Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.